O futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse que o país não vai permanecer no Pacto Global sobre Migrações. A participação do Brasil no Pacto Global para uma migração segura, ordenada e regular tinha sido confirmada horas antes da conferência que aconteceu no Marrocos e reuniu representantes de 164 países. A confirmação foi feita pelo Twitter em 3 mensagens separadas. Abro aspas para Ernesto Araújo: a imigração é bem-vinda, mas não deve ser indiscriminada. Tem de haver critérios para garantir a segurança tanto dos migrantes quanto dos cidadãos no país de destino. A imigração deve estar a serviço dos interesses nacionais e da coesão de cada sociedade. O atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, defendeu a participação brasileira no pacto. Abro aspas para ele também. O pacto é algo positivo, não contraria em nada as soberanias nacionais, nem é uma convenção que cria obrigações para os estados. Há uma falácia repetida por correntes de extrema-direita xenófobas, que é a de que o pacto se sobrepõe à soberania dos estados. Não é verdade. Basta ler o documento, fecha aspas. Vera. É o primeiro caso de canelada, aí, para usar um termo caro ao Bolsonaro, na transição entre as equipes do Michel Temer e a do Bolsonaro. Uma canelada pública. Não tinha acontecido ainda. Você vê algumas divergências na Fazenda, por exemplo, o Eduardo Gardia veio falar que não achava conveniente o fatiamento da reforma da Previdência, mas aí você está dentro do mérito dos projetos, coisas que ainda não foram anunciadas. Nesse caso, o futuro chanceler se antecipou às suas prerrogativas, anunciou o cancelamento de uma decisão da atual equipe, e aí o atual ocupante do cargo veio de novo em réplica e disse que essa era uma decisão errada. Então tem uma troca de farpas pública pela primeira vez entre as equipes atual e a futura. Nesse caso das relações exteriores, toda a transição, Silvio, está sendo feita à parte o corpo técnico e diplomático do Itamaraty. O Ernesto Araújo nomeou para ser seu segundo um diplomata que, como ele, acabou de ser promovido a embaixador, então, portanto, de carreira recente, para secretário-geral. E toda a proposta da transição está sendo feita pelo grupo de assessoramento internacional do PSL, comandado pelo Felipe Martins, que é um assessor do PSL ali bastante influente nessas questões internacionais. Então o ruído está existindo, existe um temor na diplomacia quanto a promoções, quanto a como vai se dar a ocupação de cargos importantes aí no exterior, uma vez que o de embaixador hoje em dia não é privativo de funcionários de carreira do Itamaraty. Quanto a essa questão de mérito desse pacto de migração, é uma questão simbólica, né? O que o governo quer fazer aqui é, de novo, se alinhar aos Estados Unidos, que também não subscreveram esse pacto, e dar mais uma demonstração contra o multilateralismo e a favor de uma visão unilateralista em questões de política externa. Tem um outro pacto da mesma natureza, parecido, que regula a situação dos refugiados. E é o que tudo indica, o Brasil também não vai chancelá-lo. Eu acho isso um erro. Eu acho que essas questões são, sim, questões que devem ser tratadas de uma forma multilateral pelos países, porque elas envolvem fluxos de pessoas para vários continentes, para vários países. A questão da migração no Brasil já tem uma lei própria e esse pacto não vai se sobrepor à lei brasileira. Isso é uma falácia. Não tem aí risco à soberania. Trata-se apenas de alinhar a posição brasileira ao que o resto do mundo está pensando de um problema que é um problema, sim, mundial, um problema grave, um problema sério, que não é de fácil solução, que não é de fácil abordagem, muito menos deve ser abordado de maneira simplesmente maniqueísta, como um problema de direita ou de esquerda, ou dessa ou daquela maneira. Deve ser tratado de uma forma mais séria, eu acho. Então, eu acho que nesse caso houve precipitação da futura equipe, mas já no sentido total do que vai ser a política externa do Bolsonaro. Joel, qual é a tua análise? Olha, a questão da migração é um dos grandes desafios para o mundo de hoje. A gente vê como na Europa a coisa é complicada, a gente vê como nos Estados Unidos também isso levanta e suscita muitas vezes paixões populares. Agora, do ponto de vista dos direitos humanos, é uma grande responsabilidade que recai sobre todas as nações do planeta
para se unirem e fazerem o que esse pacto visa fazer, esse pacto sobre a migração, que visa garantir que a migração no mundo seja feita de forma ordenada e segura para as milhões de pessoas. Lembrando que os migrantes são muitas vezes justamente aquelas pessoas mais vulneráveis da sociedade e que procuram melhorar de vida e que procuram, em geral, quando se estabelecem no novo país, tem altos níveis de empreendedorismo e de trabalho também. Então essa ideia de que vão só para fazer arruaça também não se verifica quando você vai olhar para os dados. E, infelizmente, no mundo de hoje, você tem muitos países adotando uma política refratária, olhando só para dificuldades, sim, que existem. Não é que você tem que abrir a fronteira para todo mundo entrar sem controle nenhum e morarem onde quiserem imediatamente, mas existem dificuldades de curto prazo. E olhando apenas para isso, fazendo uma política populista com as suas populações, querem fechar as fronteiras e deixar que apenas outros países do mundo lidem com isso. Os fluxos migratórios e de refugiados não vão parar. A questão continuará existindo. Por mais que alguns países queiram fechar os ouvidos e fingir que não está ali, mas os imigrantes e refugiados continuarão vindo. E a questão é, eles estão dispostos a violar os direitos humanos e agir de forma muito cruel, muito cruéis, como alguns países fazem, entre eles não só os Estados Unidos, sob Trump agora tem proposto fazer, mas também a Austrália e outros países aí que lidam de forma muito dura com a questão da migração. É um desafio que se coloca aos direitos humanos no mundo. É uma pena o Brasil já anunciar que não fará parte desse pacto. Agora, por outro lado, pelo menos o Brasil tem uma questão aí de imigrantes e refugiados hoje em dia, uma questão real, né, concreta, que vai além apenas desse desafio global, digamos assim, que é os refugiados da Venezuela. E o Ernesto Araújo já se prontificou dizendo que vamos continuar a acolher os refugiados da Venezuela, indo contra, portanto, algumas ideias muito populistas que já surgiram em Roraima de fechamento total de fronteiras e todo o resto. Então, pelo menos no desafio concreto que temos aqui, ele adotou aí uma postura de mais abertura e de acolhimento, que é o que realmente o Brasil tem que fazer. Lembrando que o Brasil recebe muito poucos migrantes e refugiados, considerando a sua população. Então não é que a gente vive um drama de um pequeno país europeu, por exemplo, recebendo milhões de imigrantes do Oriente Médio, da África, nem nada disso. Para o Brasil estar numa posição bastante confortável para sim receber migrantes, receber refugiados e colher os grandes benefícios que isso traz no longo prazo. Seguimos no assunto. Vamos lá, Andreasa. Pois é, eu não considero não assinar esse pacto um grande problema. O problema está em assinar e desassinar. Porque aí é sempre uma mensagem política, assinar ou não, mas quando você, como país, falando de um Estado, quando você assina e desassina, a mensagem política ganha corpo. O problema, portanto, eu insisto, tem natureza política e não de soberania. A soberania nacional nenhuma está em risco assinando esse pacto. Isso é muito importante. É uma mensagem política, fazê-lo ou não. O pacto estabelece princípios gerais, basta ler o negócio, não tem caráter obrigatório, não vincula os países juridicamente, os signatários, hipótese nenhuma. Portanto, não tem prevalência sobre as constituições, sobre as leis locais, sobre a soberania do país. Isso não está em jogo. Portanto, é importante ter clareza sobre isso. A manifestação do futuro chanceler brasileiro tem exclusivamente, e isso é muito importante, tem exclusivamente caráter político. É uma mensagem do futuro governo brasileiro de ruptura, portanto, com, pelo menos nessa área, com a política do governo atual, uma manifestação política de ruptura, um sinal de norte do próximo governo. É apenas isso. Em alinhamento com os Estados Unidos, sobretudo, que também se retirou desse pacto antes mesmo do momento de assinaturas. Outros países não assinaram. Por exemplo, o Chile não assinou. A Austrália, o Joel fez referência, não assinou. A China, obviamente, não assinou. A Bélgica não assinou. Insisto, o problema não está em não assinar. Está em fazer disso, especialmente nesse caso de um país que assinou e agora se retirará, fazer disso um símbolo político. E eu acho que em política, em relações internacionais, em política com os outros países, com o mundo, é preciso colocar os símbolos em outro lugar. É preciso ser mais objetivo,
tendo como centro o fato de que o Brasil não é os Estados Unidos, de que o Brasil não tem tantas garrafas para vender assim e que esse tipo de manifestação simbólica cobra um preço adiante, ou pode cobrar um preço adiante, a depender do tamanho do país que levanta a sua bandeira.